Você já ouviu falar de Structured Query Language? Ou popularmente conhecida como SQL? Se você já ouviu falar ou não tem a mínima ideia do que se trata, então fica comigo porque eu vou te mostrar como as suas planilhas podem ter muito mais poder de ação com esta linguagem utilizada em bancos de dados parrudos do mercado. Vem comigo! Opa, então vamos lá. Aqui eu estou trabalhando com uma base de dados qualquer, mas você imagina na sua situação você coletando e trabalhando com os seus dados. Neste caso, eu extraí algumas informações direto do site da ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil é responsável por promover a segurança da aviação civil e estimular a concorrência para a melhoria da prestação dos serviços no setor. Coletei aqui alguns dados estatísticos do ano de 2018, para a gente poder trabalhar com uma quantidade de informações legal. Então, para iniciar, eu tenho aqui, neste caso, são 10.000 linhas. Tem informação para caramba. Na verdade, eu tenho até mais de 10.000 linhas. Eu extraí só 10.000 para a gente começar a trabalhar e entender como é que funciona a utilização da linguagem SQL. Eu vou criar, então, aqui uma consulta do zero. Para iniciar a minha consulta, criei uma nova planilha, que eu estou chamando aqui de 3, mas eu vou alterar para consulta. Aqui na minha planilha, na primeira célula, eu vou incluir sempre, voltando, para iniciar uma fórmula na sua planilha, você sempre tem que começar com o sinal de igual. Então, igual, query, abre parênteses, ele te pede quais são seus dados, qual é a informação que você vai trabalhar, ou seja, a sua tabela. Para você selecionar os dados da sua tabela, você clica na planilha base de dados e seleciona da primeira célula até a última célula da sua tabela. Para não ficar muito pesado, agora no começo, eu vou selecionar apenas 20 linhas até a minha última coluna, que você pode observar aqui que vai até a coluna AL. Digitei vírgula para separar para o meu segundo. Aqui ele pede para que eu faça a minha consulta. Ou seja, aqui eu já vou começar a trabalhar com a minha linguagem SQL em si, para conseguir fazer a minha consulta de dados. Então, neste caso, vou separar algumas colunas em específico. Então, você pode observar aqui que eu tenho aeroporto de origem, ano, mês. Vou pegar alguns dados aleatórios só para a gente começar a entender como é que funciona. Então, para iniciar, eu falo para ele, abre aspas, você vê que aqui ele já te dá até um exemplo de como é que funciona. Select, que significa selecione. Você vai passar para ele quais colunas que você quer que ele selecione. Aqui no meu caso, eu quero que ele selecione, na ordem que eu vou definir, o nome do aeroporto de origem e o nome do aeroporto de destino. Então, o aeroporto de origem é a coluna G, vírgula, para que eu possa definir a minha segunda coluna, e o nome do meu aeroporto de destino é a coluna M, vírgula, vou incluir também o mês e o ano que ocorreu isso. Minha coluna mês é a letra E e a minha coluna ano é a letra D. Terminei a minha instrução aqui, fecho aspas, vírgula e menos um para que ele possa trazer os dados do cabeçalho da minha coluna, como ano, mês, aeroporto de origem e aeroporto de destino. Fecho o meu parênteses e vou dar um Enter.
Perceba que ele já trouxe automaticamente para mim os meus dados do aeroporto de origem, do aeroporto de destino, no mês correspondente e no ano correspondente, exatamente da maneira que eu defini aqui dentro da minha fórmula. Só que se você perceber, não está muito prático eu ter que digitar aqui dentro da minha fórmula a minha instrução de consulta, que é o select, minha coluna A, B, C, D, E, F, G, coluna que seja, e definir os meus parâmetros. Eu vou fazer uma forma um pouquinho mais ágil para a gente conseguir trabalhar com a consulta com o SQL. Você vai ver como vai ficar um pouquinho mais prático da gente trazer essas informações. Então, eu vou arrancar essas informações que já foram colhidas, já foram trazidas da minha base de dados, dessa planilha inicial aqui embaixo, e ela se encontra somente o resultado aqui na minha consulta base. Eu vou arrancá-la aqui dessa posição e vou colocar algumas linhas para baixo. Movi ela algumas linhas para baixo, ela vai iniciar então aqui da minha linha 5. E o que eu vou fazer de diferente é, ao invés de passar a minha consulta dentro da minha fórmula, eu vou trabalhar com uma célula, que ela vai ser específica para que eu passe a minha instrução. Ou seja, tudo que eu digitar aqui dentro dessa célula vai significar que ele deve fazer a minha busca baseado nesses parâmetros. Ué, mas como assim? Calma aí que você já vai entender como é que vai funcionar. Então, ao invés de digitar tudo isso daqui, eu vou arrancar e dizer para ele o seguinte, ó, eu não quero mais digitar dentro da minha fórmula. Eu quero que você procure dentro da célula A1. Então, tudo que tiver dentro da célula A1 agora vai significar que é a minha consulta com a minha linguagem SQL. Então, Enter. Você vai perceber que ele está trazendo tudo. Todas as colunas que eu tenho lá na minha base de dados. Por quê? Porque eu não defini nenhuma regra de restrição. Então, eu volto aqui e vou informar para ele que eu quero somente, sem aspas, vou arrancar as minhas aspas, somente selecione as colunas G, M, E e D, que a gente já sabia que era aeroporto de origem, aeroporto de destino, o mês e o ano. Poxa, muito legal, muito legal. Tá bem mais fácil de visualizar, não tem aquela quantidade absurda de dados que, ao invés de gerar informação, acaba gerando mais confusão na hora de interpretar os meus dados. Então, por exemplo, se neste caso aqui eu quisesse filtrar, eu quero somente visualizar aqueles voos que tiveram como origem Campinas. Vamos lá. Eu colocaria a minha segunda cláusula, que é o where. Significa onde a minha coluna, coluna E não, coluna G, que representa o aeroporto de origem, minha primeira coluna, representa a minha primeira posição aqui. Igual, vai me trazer somente aqueles voos que tiveram como aeroporto de origem Campinas. Vamos ver se funciona? Está funcionando perfeitamente. Se eu quisesse adicionar mais uma condição, onde o aeroporto de origem seja Campinas, and, que significa e, o meu mês, que é a minha coluna E, seja maior do que... Eu quero somente aqueles meses maiores do que o mês 8. Então, só vai incluir o mês 9, 10, 11 e 12. Então, onde a minha coluna mês seja maior do que 8. Perceba que ele já tirou aquelas que não se enquadravam e está trazendo somente as informações que eu desejava. Poxa, muito legal! E se eu quisesse adicionar mais uma coluna, eu tenho que escrever tudo de novo? Negativo. Olha só o que você vai fazer. Vamos supor
que, além dessas colunas que eu já escolhi, de aeroporto de origem, aeroporto de destino, eu quisesse incluir essa coluna aqui, de passageiros pagos. Qual que é a letra de referência dessa minha coluna? É a letra T, correto? Ele se encontra aqui na letra T. Então, eu simplesmente viria aqui na minha consulta base e pediria para que ele também incluísse a coluna letra T. Olha quem veio aqui no final. Automaticamente todos aqueles passageiros correspondentes à coluna. Isso, lembrando, que nem reforçamos no começo da explicação. Quando a gente começou, eu defini que ele iniciaria somente de A1 até a linha 20. Então, lembre-se que eu não estou trabalhando com os meus 10.000 dados. Eu estou trabalhando somente com 20 linhas. Apenas isso aqui, ó. 20 linhas dos meus 10.000 dados. Eu tenho muito mais informação. Eu já vou trazer aqui o restante desses dados para você ver e entender como que é que o seu trabalho vai ficar muito mais direto e dinâmico quando você começar a trabalhar com a linguagem SQL para filtrar as suas informações. Então, quis incluir aqui minha coluna de passageiros pagos. E eu vou trazer também, deixa eu ver alguma outra coluna. Coluna de decolagens, que ela se encontra aqui na posição da minha coluna AE. Então, eu quero adicionar ela ao final. Eu estou escolhendo ao final, mas ela poderia ser adicionada em qualquer posição. Pode perceber que ela veio aqui para minha última posição, mas se eu quisesse no começo, eu simplesmente viria, vírgula, incluo no começo, vírgula e as demais colunas. Ele vem automaticamente aqui no início da minha estrutura. Vírgula. Configuro aqui minha coluna ao final. Perfeito? Então agora o que vamos fazer? Vou ver aqui na minha primeira célula de início da minha tabela, onde se encontra a minha fórmula, trazendo todos os meus dados. E ao invés de colocar que ele vai somente até a linha 20, eu vou pedir para que ele traga todas as minhas linhas, que são 10.000 linhas. Você pode ver que ele está carregando e já trouxe todas as minhas informações que estejam dentro dessas regras que eu defini. Ou seja, se além de ser Aeroporto de Campinas e o meu mês ser maior que 8, eu ainda quisesse definir mais algumas regras, como, por exemplo, passageiros pagos, que é a minha coluna T, sejam maiores que 10.000. Quantos serão retornados? Então, das minhas 10.000 linhas de registro, registros estatísticos da ANAC, eu sei que eu tive 23 voos, 23 linhas aqui de registro de voo, partindo aqui do aeroporto de Campinas, com destinos diversos, em meses diversos, no ano de 2018, com uma quantidade maior de 10.000 passageiros e com centenas de decolagens. Se eu ainda quisesse colocar mais uma regra, onde as decolagens, a quantidade de decolagens seja maior que 200, que a minha coluna seja maior que 200, e todos aqueles abaixo de 200 serão eliminados. Neste caso, faltou um pedaço da nossa instrução, faltou a cláusula END, por isso que tivemos esse erro. É bom que você já veja que toda vez que você digitar algo errado na sua fórmula ou na sua instrução SQL, ele vai apresentar esse erro de valor. É só você corrigir, incluir o END e dar Enter. Ele vai fazer a consulta novamente e vai trazer para você todos aqueles que se enquadram em todas as suas regras. Prático, direto, com um filtro que você faz em
com poucos comandos. Eu vou apresentar mais um comando para que você possa treinar aí na sua base. Lembrando que eu estou utilizando aqui o Google Sheets para fazer isso. Vou arrancar algumas restrições. E se por algum motivo você tiver com dificuldades de identificar, mas qual que é a coluna que representa a letra G, qual a coluna que representa a letra M, eu vou te mostrar um jeito bem fácil de você conseguir fazer esse depara, de relacionar suas letras com as suas colunas. Eu vim aqui, copiei todas as minhas colunas, G, M, E, D, T e A-E. E vou colar aqui na minha primeira célula. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui em Data, Split Text to Column, que é dividir ou separar de texto para coluna. E ele vai encontrar que tem um separador que é a minha vírgula e vai dividir a partir das vírgulas para uma nova coluna. Assim que ele encontra a vírgula, ele joga para uma nova coluna. E pronto. Agora você já sabe que aeroporto de origem é G, aeroporto de destino é M, o mês é E, ano D, passageiros pagos é T e decolagens é a E, aqui no meu exemplo. No seu, com certeza, terão outras colunas e outras informações. Vou aqui eliminar algumas limitações de consulta para me trazer mais dados. Você pode ver que agora ele me trouxe aí quantas linhas? 190 linhas. Para ir para a minha última linha, eu pressionei a minha tecla Ctrl e setinha para baixo. Vai transitando entre os limites da sua tabela. Nesse caso, eu quero somente os voos de Campinas, com meses maiores que 8, e eu quero saber somente as 10 primeiras linhas que tiveram maior quantidade de passageiros pagos. Então, peraí. Maior quantidade. Se eu consiga fazer isso, eu vou ter que ordenar por passageiros. E depois que eu ordenar, eu quero somente trazer os 10. Então vamos lá. Para que a gente consiga ordenar essas informações, eu vou utilizar um comando chamado order by. E eu defino qual coluna que eu quero. Nesse caso, eu quero a coluna T e quero que ele ordene do maior para o menor. Se é do maior para o menor, então eu estou ordenando de forma decrescente. De forma crescente é do menor número 1, 2, 3. Aqui está de forma crescente e aqui está de forma decrescente. Do maior para o menor. Então, se eu quero ordenar o maior número para o menor na minha coluna de passageiros, eu venho order by T de forma decrescente. Vamos ver se ele faz isso. Perfeito. Se você observar, ele já está trazendo aqui em ordem da maior quantidade de passageiros pagos para menor ordem, até provavelmente os zeros. Isso, tem os zeros lá embaixo. Eu não quero visualizar tudo isso aqui, não. Eu quero somente as minhas 10 primeiras linhas. Defino, então, um limite. Entendido? Aqui a gente já teve muitos conceitos, já foi muito SQL de uma vez, para que você tenha tempo de respirar, testar e aprovar aí na sua máquina. Eu deixo você com esses 6 comandinhos que você aprendeu nessa aula. 6 comandinhos? Sim, 6 comandinhos. O primeiro deles é o select, selecione. O segundo deles é o where, onde você vai criar os seus filtros, onde a minha coluna seja igual a Campinas, and e minha outra coluna seja maior do que 8, order by por uma coluna específica, T é coluna de passageiros pagos, de forma decrescente e limitando somente para 10
valores. Fácil, né? Viu que você não precisa mais ter trabalho, você pode customizar e fazer isso direto com seus dados. Depois você exporta para onde você tiver interesse, se preferir faz gráficos, mas você trabalha somente com aquelas informações que você deseja e não precisa mais ver aquele monte de informação desnecessária. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário se você já conhecia ou não. E não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos que traremos muito mais informação para você utilizar nas suas planilhas. Te vejo na próxima e até lá. Tchau, tchau.